e nós estamos com a série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Nós estamos trazendo aqui, todos os domingos, trechos desse livro, comentários, que é dividido por item. Hoje nós iremos ver o item 15 e nós vamos também dividir ele em 2 vídeos, porque é um item muito grande e ele vem com alguns tópicos desse item que nós vamos ver hoje. O Brasil, o primeiro país da América do Sul a receber as notícias sobre as mesas girantes e falantes, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, vanguardeiro das referidas notícias, curiosidade geral, o Diário de Pernambuco. Ele vem nos dizer aqui nesse item que para fins de estudos multiplicavam muito os estudos na Europa, nos Estados Unidos, e que agora ele vem trazer como foi aqui no Brasil, as notícias quando chegaram aqui. E ele vem nos dizer que a Corte do Rio de Janeiro parece que foi o primeiro lugar a receber as informações sobre o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, o movimento das mesas, falantes e girantes que causavam tanto alvoroço ali com toda a população. Essa loucura toda, como ele cita entre aspas, das mesas. E depois que a capital do Brasil, em Brasília, também recebeu essa notícia e começou também a ser pesquisado, a ter os movimentos das mesas girantes, E aí juntou várias pessoas a título de curiosidade, outras a fim mesmo de estudo, de observação, nessas reuniões sobre as mesas. E ele cita aqui que o Jornal do Comércio, que é o título do jornal é esse, e Comércio com 2 M's do Rio de Janeiro, foi quem começou com essa notícia, quem trouxe para a imprensa brasileira, porque ele tem uma parte do jornal, que era através de uma seção que chamava Exterior, e através da correspondência que eles recebiam, eles começaram a falar sobre, então, essa movimentação dos Estados Unidos e da Europa, no dia 14 de junho de 1853. E ele cita, que provavelmente ele era médico e escritor português, Dr. José da Gama e Castro. No 18 de abril, ele trouxe com as notícias que nesse momento não existia uma reunião sequer na Alemanha que não se falava da importância das mesas girantes, das manifestações que aconteciam nos Estados Unidos e em Paris, E causava um interesse para todos ali, Todos queriam saber o que estava acontecendo, seja a título de curiosidade, seja a título de estudo, E ele vem trazer, citando, que os homens de ciência renomados deveriam, se pôr a estudar sobre esse movimento das mesas, o que causava esses movimentos, essa história toda que estava acontecendo para contrastar se era mesmo alguma coisa fluídica, se era alguma coisa física ou não, Então eles deveriam para trazer e esclarecer o público, toda a sociedade. E aí, 2 semanas depois, o jornal, o mesmo, do Rio de Janeiro, do Comércio, trata no dia 30 de julho um relato, da rotação elétrica, era dado que é o título que recebeu essa publicação. E ele vem falar assim, que 2 dias antes ali do dia de São Pedro, esse escritor entrou em 2 ou 3 casas a fim de se divertir, da noite ali, de estar participando, de ter as brincadeiras que tinham na época, toda aquela diversão. E aí, a hora que ele entrou nessas casas, ele percebeu que tudo aquilo que a pessoa procurava como diversão na época, não estavam fazendo. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam em volta da mesa, impondo as mãos para que eles observassem o movimento das mesas. E aí ele pergunta, quem é que trouxe isso para cá? Quem é que aboliu, toda aquelas brincadeiras, todo aquele
a diversão que eles tinham na noite e trouxeram para isso, né? Para quem que foi que trouxe? E ele vem dizer quem? Nada mais, nada menos que a imprensa, né? E ele vai falar que o tal correspondente de Berlim trouxe, então, essa história, né, que estava dizendo na Alemanha sobre o movimento das mesas, que estava levantando logo cientistas, né, curiosos, grandes renomes da época, que todos queriam fazer a experiência e queriam ver com os próprios olhos, né, o que estava acontecendo. E ele ainda fala que nos Estados Unidos as mesas não somente giravam, como elas começaram a ter outras funções, como no caso que eles falavam das mesas falantes, né? Então, esse autor desse artigo, ele vem trazer isso, que ao mesmo tempo, né, ele se sentiu revoltado por ninguém mais estar fazendo o que era hábito, né, e quem tinha trazido essa notícia, né, quem tinha acabado com tudo, a diversão deles, era a imprensa, e que as pessoas estavam ali preocupadas, né. E aí ele vem concluindo ainda, né, que não se pode mais duvidar, né, que seguramente, como ele traz assim, né, estamos mais assombrados no período da ciência e do descobrimento, e conclui que tantas experiências, né, que tem que provar ali o que está acontecendo, né, em torno dessas mesas, o que faz essas mesas se movimentarem, o que faz, né, a delicadeza das mãos em pôr ali, seja numa mesa, seja num chapéu, no livro, e eles então começarem a movimentar. E ele finaliza trazendo, né, o que o príncipe da Dinamarca disse, que há mais coisa no céu e na terra do que a filosofia, né? Então, já começaram a ver que existia algo a mais que era desconhecido ali para a época. E aí, em seguida, né, o Diário de Pernambuco, que também ele começou suas publicações no Recife, ele traz, no dia 2 de julho de 1853, uma publicação para a população da época, né, falando da novidade, que as pessoas não se interessavam por mais nada, né? Nenhuma notícia mais abalava as pessoas, seja da sociedade, seja política, seja o governo. As pessoas só falavam da mesma coisa, sobre o movimento ali das mesas. Todo mundo queria entender e queria experimentar o movimento das mesas, né? E aí ele fala que a Academia de Ciências estava meio embaraçada ali, né? Como é que eles iam explicar esse movimento das mesas? Será que era só mesmo um movimento de força, né, de fluídico, né? E porque não tinha força muscular suficiente para movimentar ali as mesas, não tinha uma força bruta, né, como eles citam. E aí precisava entender o que estava acontecendo e como a ciência iria fazer isso. Então eles estavam muito apreensivos com a situação. E aí, seguindo, né, o folhetim desse mesmo diário, no dia 10 de julho, fez uma publicação também, título A Semana, e falando, né, das mesas, gira ou as mesas não giram? Move ou não move o chapéu com o contato das mesas? E ele continua, né, citando, nenhuma notícia abala mais a população, ninguém quer saber do governo, dos juros, de nada que estivesse acontecendo. O assunto somente era em todos os jornais, em todos os grupos, em todas as reuniões de pessoas, era o quê? As mesas. Então, a população ficou totalmente tomada por aquilo, porque era algo muito novo, então causou alvoroço na época também, quando chegou no Brasil, não foi diferente da Europa. As pessoas ficaram mesmo, né? E ele fala que a mesa que antes servia de apoio para uma refeição, para uma reunião, para as pessoas ali confraternizarem, elas começaram a ser objetos de estudo, né? Para que elas fossem ter ali, né, o movimento delas e fosse observar. E aí, né, em seguida, ele vem trazer também um trecho, né, de um artigo que foi publicado, né, assim, diretamente para as irmãs Fox, né, que tinha as manifestações no norte da América, né, e esse autor aqui, ele traz um tom de ironia, né, para essas pessoas ali, indiretamente ao povo dos Estados Unidos, né, que ele era contra, né, tudo isso, porque assim, ele vem trazer que as pessoas, né, queriam roubar a fama das coisas que tinham sido reveladas na época, né, que ele fala do barco a vapor, do carrinho de ferro,
do teleférico elétrico, né? Então eles queriam tirar a fama dessas invenções que estavam ali e trazer a fama para o que era uma bruxaria. Então ele trata como se isso fosse tudo fosse uma bruxaria. E as pessoas, né, começaram da Europa, dos Estados Unidos, descansaram os dedos sobre as mesas, como ele cita, para assim observarem, né, os primeiros gerou disputas ali, né, entre as pessoas que acreditavam ou não. E depois, concluindo aqui, no dia 11 de julho de 1853, o Diário de Pernambuco transcreveu um título, A Danças da Mesa, né, um artigo que foi assinado por Cossart e originalmente publicado por Carrier. Então ele vem trazer também que foi falando sobre as mesas, né, ele não traz, né, aqui o artigo, mas ele fala também que eles publicaram. Então, é isso, pessoal. Então, para vocês verem que no Brasil não foi diferente, né? As pessoas também quiseram saber, mas gerou ainda muito conflito entre as pessoas, né? Porque tudo que é novo, né, gera isso, né, esse conflito, né? Então, nós no Brasil não fomos diferentes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando com a gente os nossos vídeos todos os domingos. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez,